Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Seridó Espírita e a TV7. Canal Seridó Espírita e TV7. Setembro Amarelo é com a gente. Todos os dias vocês encontrarão temas voltados para a valorização da vida. Temas de suma importância, trazendo esclarecimentos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Todos eles para que possamos refletir o valor que a vida tem. Setembro Amarelo, TV 7, canal Seridó Espírita. E hoje, terça-feira, nós vamos iniciar mais um programa. Todas as terças-feiras, 20 horas, o programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Sejam bem-vindos mais uma vez. Durante alguns programas anteriores, nós viemos fazendo reflexões numa construção de um entendimento maior para todos nós. Falamos da mediunidade, do afloramento da mediunidade, falamos da reencarnação, falamos também a respeito do aborto e suicídio, do esquecimento do passado e, na terça-feira passada, nós conversamos sobre planejamento reencarnatório para uma compreensão maior de que Deus está no comando de nossas vidas. É sob suas leis que as nossas vidas são regidas. E que Ele não desampara, está sempre a zelar, a velar, com todo o amor e carinho de cada um de nós. E, às vezes, a vida nos dá a oportunidade. Ontem, neste mesmo canal, tive a oportunidade de participar da participação no Café com Kardec e Amigos, que tínhamos como tema dores existenciais e a separação de entes queridos. São situações que muitas vezes não nos trazem um entendimento de pronto, que nos faz, às vezes, e muitas vezes, muitos de nós, até nos revoltamos, quando não com a vida, e sim para com o próprio Deus, para com o nosso próprio Pai. Situações que chegam em nossas vidas que não trazem um entendimento pronto. Precisamos ter um pouquinho de resignação, paciência, prudência, para avaliar cada situação que nos chega. E muitas vezes as dores, os sofrimentos, nos alcançam de uma maneira que dá uma guinada, um 360 graus em nossas vidas. E quando nós vamos falar de questões que ainda não entendemos, uma relação invisível, porque nós somos seres puramente emocionais. Vivemos de relações, relações visíveis e relações invisíveis. E muitas vezes, tanto essas relações visíveis não são tão sadias, quanto as invisíveis também não são tão sadias. E quando essas relações são doentes, nós passamos a somatizar problemas. Nós passamos a construir em torno de nós um labirinto esse que muitas vezes não tem respostas. Não encontramos as respostas. E para a maioria dessas questões, nós precisamos avaliar com muita disciplina e prudência as questões espirituais da vida. Nem tudo o que nos acontece podemos atribuir a problemas espirituais, a investidas, a influências, a questões voltadas para uma ligação mental doentia nossa para com uma mente invisível em desequilíbrio. Mas temos que ter a consciência, nem tudo
é culpa dos espíritos. Todos nós temos nossa parcela de responsabilidade em cada instante, porque ninguém vai cuidar da tua vida a não ser você. É você o responsável por ela. Sou eu o responsável por minha vida. Então, quando eu busco uma desculpa ou uma causa exterior para os meus problemas, eu preciso refletir se eu não estou fugindo das responsabilidades e querendo culpar apenas os espíritos. Mas, Oliveira, é real essa questão da ligação espiritual de um espírito doentia? Como é, como não existe? É de todos os tempos. São os conflitos da alma humana que, transferidos para uma dimensão invisível, após deixar o corpo físico no retorno à verdadeira pátria, a pátria espiritual, muitas vezes em desequilíbrio, não conseguem se organizar, não conseguem promover em si a mudança que deveria ter dado início desde a sua estadia no corpo, e leva consigo muitas questões mal resolvidas e tentam resolver essas questões de onde não se deve. Isso de todas as montas, de uma variedade que nós devemos, e hoje é isso que nós vamos conversar no nosso programa. Envie suas perguntas, tragam sua contribuição. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da ligação invisível, mente a mente. Aquilo que nós, doutrina espírita, ao estudarmos mais profundamente a cada instante, nós classificamos de obsessão. Então, o nosso tema desta noite, que nós vamos refletir, é a obsessão. Lembrando que estamos num programa de estudos. Esse programa é da Juventude Espírita, da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E são nossos jovens, através dos estudos. Somos um grupo de aprendizes do Evangelho do Cristo e estudantes da doutrina espírita. A doutrina espírita é essa proposta filosófica de transformação da intimidade de cada um de nós. E para conversar sobre esse tema, a obsessão, eu gostaria de convidar aqui, nesse instante, Letícia, por favor, Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos, obrigada. Seja bem-vinda, Letícia. Felicidade mais uma vez estar com você, minha linda. Eu vi que você gastou, viu? Parabéns. Né? Clara, por favor. Oi, boa noite. Você está feliz, meu amor? Muito. Muito mais feliz. Estão os cabeleireiros. Olha a Doris aparecendo aqui. Boa noite, Doris. Porque vocês estão divinas, viu? Parabéns. Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Oliveira. Lindos seus cachinhos, viu? Seja bem-vindo. Deu trabalho, né? Mas está lindo, viu? Um pouquinho. Parabéns a vocês, queridas. Esse é o nosso grupo de estudos da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, onde nesta noite nós vamos conversar sobre um tema que traz uma, digamos assim, imensa importância para todos nós. E eu gostaria de, nesse instante, perguntar a você, Letícia, me diga um negócio, meu anjo, me responda, por favor, se você puder. O que seria uma obsessão? O que é a obsessão, Letícia? Então, Oliveira, a obsessão é a ação persistente de espíritos sobre certas pessoas. E esses espíritos procuram exercer influência e domínio sobre indivíduos descuidados em seus pensamentos. E devemos lembrar
que bons espíritos não procuram constranger quem quer que seja. Então, não existe obsessão por parte de espíritos evoluídos, mas sim pelos espíritos inferiorizados. E nem sempre quer dizer que eles sejam maléficos, mas o espírito que está em desequilíbrio ou necessitado também tende a ser um obsessor. Muito bem. Então, só para que a gente possa entender melhor, deixa eu ver se eu compreendi a sua colocação. A obsessão é uma ligação de uma mente em desequilíbrio a outra mente, que esta mente permite essa ligação, não é assim? E que nem sempre, Exatamente. e que nem sempre essas mentes elas são más. Às vezes elas estão em desequilíbrio. Foi isso? Então significa que nem todo processo de obsessão é de vingança. Não é assim? E que os bons espíritos jamais eles vão trazer males para nós. A ligação dele é para nos aconselhar, não é isso? Para nos encaminhar e nos dar estímulo, nos fortalecer. Então, olha como é simples o conceito da obsessão trazida por Letícia nessa noite. Mas o processo, ele é muito mais complicado. Quando nós vamos falar dessa ligação mental, que muitas vezes em desequilíbrio nos alcança, mas se no desequilíbrio é porque nós também estamos em desequilíbrio. Só vai nos alcançar pela sintonia de vibrações. Então, simples o conceito, simples o que é, agora muito mais complexo é quando isso acontece em nossas vidas. E, Jéssica, a gente sabendo que parece uma coisa simples de entendimento, mas quando nós nos envolvemos no processo, não é tão simples de entender. Você poderia nos explicar assim, se há uma classificação, quem classificou, como isso foi dimensionado para um melhor entendimento? Sim, claro. Existe sim uma classificação. O primeiro a classificar, no entanto, foi Allan Kardec, mas depois ele deixou uma obra classificando quatro tipos, que seria a fascinação, a subjugação, a possessão e a obsessão simples. Um exemplo de obsessão simples, para dar um exemplo para ficar mais fácil, é aquela obsessão onde, como você mesmo falou e Letícia falou, quando a gente se descuida, ele se junta por conta dos nossos problemas morais, das nossas inconsistências morais que a gente tem, a sintonia de vibrações. Tudo isso ajuda com que ocorra esses espíritos inferiores se juntem a nós, seja por questão de desentendimento de coisas passadas ou por sintonia de vibrações. Maravilhoso. Então, agora ficou simples de entender. Então, a obsessão simples é uma ligação permitida por nós, partindo, tendo como, digamos assim, causa ou de processo estimulador nós mesmos. Não é assim? Como você falou, com a nossa inconsistência. Nós mesmos acabamos permitindo que pessoas de espíritos inferiores se aproximem da gente. Maravilhoso, porque o nosso processo, a maneira como nos conduzimos, a maneira como encaramos a vida, os problemas, as situações que nos chegam, até às vezes uma colocação de um amigo, de um familiar, uma coisa, acaba nos irritando e a gente acaba com aquela situação complicada atraindo uma mente em desequilíbrio para nós. É assim? Isso. Maravilhoso. Olha como é simples de entender, né?
Bem simples o entendimento. Você permite, eu chego e me ligo a você. Se você, de repente, resolve mudar, automaticamente você vai se afastar de mim. Você não vai ficar preso a mim. Bem simplesinho. E esse processo, segundo o nosso codificador, ele é tão simples de se instalar e também não é tão difícil de reverter, para você libertar-se disso. É como nós estávamos colocando aqui. Basta uma mudança de postura, uma mudança de vibração, automaticamente você já se liberta. Que lindo, né? Eu adoro, é um tema que eu amo, esse tema, obsessão, né? Não sei se é porque eu carrego um comboio comigo, né? De obsessores, mas eu amo, né? Amo esse tema. Né? Maravilhoso. Agora, você falou da obsessão simples, mas você também trouxe uma classificação de fascinação. E eu gostaria de perguntar a você, Letícia, o que seria uma obsessão por fascinação? Você poderia me responder, minha linda? A fascinação, Oliveira, é um estágio obsessivo mais avançado, onde a influência do espírito inferior na mente do obsidiado vai assumindo espaços de tamanho valor que é como se o indivíduo não fosse mais capaz de distinguir o que é certo e o que é errado. Então, apesar da presença de raciocínio e diversas elaborações mentais, o obsidiado toma como verdade os maiores absurdos e acaba assumindo, na maioria das vezes, atitudes e posições incoerentes. E nesse processo, os obsessores costumam afastar as pessoas que tentam ajudar o obsidiado. Oh, que maravilhoso. Então, só para explicar, que eu vou fazendo essa construção para o entendimento no final ficar bem feito. Dentro da obsessão simples, há um processo de permissão. Aquela mente em desequilíbrio identifica em mim algum ponto, ela dá um comando energético no meu campo eletromagnético de energia. Se eu aceito aquela energia, aquela ideia, eu permiti. Se eu deixo que essa ideia permaneça, há a possibilidade de já passar para esse processo de fascinação, não é assim? E quando eu chego nesse processo de fascinação, é como se eu cegasse aquele ser que já está comigo no processo gradativo, evolutivo, crescendo no domínio de minha mente, ele ganha a minha confiança. E por confiar plenamente dele, aí acontece tudo isso que você falou. Eu tento, como você bem colocou, até afastar as pessoas que tentam me alertar da situação. Oliveira, presta atenção. Então, eu já vou. Então, observe que, como você falou, é uma evolução e já é mais difícil reverter. Porque o ser que está nesse processo, ele já não quer, ele está gostando. Para ele está ótimo. Né? Para ele está ótimo. Então, perfeito, Letícia, perfeito, Jéssica. Obrigado, minha linda, viu? Como é bom a gente poder estudar junto com vocês, né? E também é bom a gente colocar que dentro desse processo de vacinação, é como se a vida daquele que está sob o domínio transformasse em uma fantasia, uma ilusão. Não é assim? Pode falar, Letícia. Exatamente. É porque ele passa a viver sob o comando do outro e a vida dele perdeu, a vontade dele já era. Maravilhoso. Mas como Jéssica trouxe as classificações simples, vacinação e subjugação, eu gostaria de perguntar a Clara. Clara, por favor, minha linda, o que seria, da mesma pergunta, como se dá esse processo de uma obsessão por subjugação? Qual estágio, que males isso traz para a pessoa?
Bom, a subjugação pode ser tanto moral quanto corporal. Na moral, o subjugado é constrangido a tomar atitudes absurdas e comprometedoras por uma espécie de ilusão, digamos. Já na corporal é o espírito que atua sobre nós, espíritos encarnados, e sobre os órgãos materiais, e provoca movimento ilusórios, digamos. Então, o indivíduo começa a fazer coisas contra a sua vontade. No caso, quando a gente é obsidiado por subjugação, a gente faz coisas contra a nossa vontade, se a gente querer, na corporal. Tá ótimo. Maravilhoso. Então, vou fazer a construção. O simples eu permito. No momento da fascinação, eu estou gostando, eu vou deixando e vai se aprofundando. Enquanto aí o espírito ganha a minha confiança, e por confiar plenamente naquela situação, eu passo a tomar tudo o que ele me fala com verdade. Partindo daí, ele avança para o processo da subjugação, como você me colocou, porque aí ele já tomou conta da minha vontade. Eu já não tenho mais vontade. Eu já não tenho mais controle da minha mente e a possibilidade dele também assumir o controle das minhas coordenações motoras, não é assim? Das minhas coordenações motoras, onde ele vai me levar a movimentos, onde ele vai me levar a movimentos involuntários. Ele vai me levar a movimento voluntário. Aí me veio um exemplo, que até no estudo, se eu não me engano, eu passei esse exemplo, no estudo de sexta-feira, que nós realizamos sexta-feira, devido à palestra que eu tinha no sábado, eu trouxe o estudo para sexta com vocês. De um jovem, lembra que o pai leva um jovem para, no processo desse, para os discípulos, para os apóstolos tentarem libertá-lo. E o pai chega assim, procura o Cristo, diz, Senhor, olha, eu sofro com isso, porque meu filho, eu trouxe meu filho para os apóstolos cuidarem, e eles não conseguiram. Ora, meu filho está numa situação em que ele está num domínio que, ora, ele se joga na água, ora se joga no fogo, ora se joga na parede, ele cai, escorre da baba, eu não sei mais o que fazer. Então, aquele jovem estava num processo desse, de subjugação. O Cristo chega para aquele pai e diz assim, mas faz tempo que ele está nessa situação. Aí ele diz, desde a infância. Aí é mais um alerta para nós que também na infância há esses processos. E não é invenção da doutrina espírita nada que vocês estão nos passando. É de todos os tempos, e o Cristo nos deu exemplos profundos desses processos. De mentes em desequilíbrio, tendo domínio de mentes no corpo também em desequilíbrio. E o Cristo vai e conversa com aquele espírito, impõe a mão naquele jovem e o liberta. Parece um processo simples, mas quando chega nesse processo, se no processo da fascinação já é difícil, porque o dominado, ou seja, a pessoa está permitindo e gostando do que está acontecendo, gostando daquela relação, seja pelas drogas, seja pelo vício do álcool e assim sucessivamente, né? No processo da subjugação, ele já não tem mais vontade, ele pode até não estar gostando porque ele está sofrendo com aquilo. No caso, como Jesus apresentou um exemplo desse jovem, ele está sofrendo com aquilo, mas ele não tem mais forças. Ele perdeu as forças. Então, olha a construção como é que é. Vem uma construção bem linda. Mas Jéssica também falou de possessão, não é isso? Então, a obsessão simples, a obsessão por fascinação, o processo por subjugação e a possessão. Mas a possessão é algo muito interessante, porque
Allan Kardec, eu vou fazer um comentário sobre a possessão. Allan Kardec, de pronto, ele não aceitou a possessão. Isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 473. Mas, porque até então, nos seus estudos profundos de observação e observação, Allan Kardec nunca tinha encontrado um caso que levasse à possessão na acepção do termo. E Allan Kardec, quando ele chega no Livro dos Espíritos, ele diz a seguinte frase: somente... minto. E quando ele veio reconhecer, já estava na Revista Espírita, dezembro de 1863. Eu trouxe aqui a leitura para que a gente pudesse entender. Somente a partir de 1863, olha que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857, quando Allan Kardec classificou, trouxe essa classificação que o Jéssica nos passou. Em 1857, Allan Kardec trouxe a classificação de obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação, e também ele falou que a possessão era uma modalidade da subjugação. Isso ele resumiu em 3. Mas, 6 anos após, olha a dignidade, olha a humildade desse homem. 6 anos depois, ele presenciou um caso de uma senhora. E quando ele presenciou aquele caso, aí ele traz a seguinte nota na Revista Espírita. Ele diz assim: admitindo a sua existência não mais como subjugação, mas em seu sentido real. Sobre o caso verificado da senhora Julie, Revista Espírita, para quem quiser a referência, dezembro de 1863, ele diz o seguinte: na questão 473, ele fez a seguinte colocação: temos visto que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados, porque, como eu falei, lá na 473, ele classifica como uma das modalidades de subjugação. Aí ele diz: voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado, aí ele foi convencido que havia possessão, nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição. Olha que interessante o processo da possessão. Substituição do espírito, substituição parcial do espírito do corpo do encarnado. Olha como é que a gente pode imaginar. Eu sou o responsável pelo meu corpo. E Allan Kardec me diz que outro espírito pode me substituir parcialmente no corpo, porque ele presenciou a história dessa senhora. Então, observemos que um processo ela tem uma evolução que pode chegar a uma coisa muito mais grave. Muito mais grave. Só que, diz Allan Kardec, que essa possessão ela é parcial. E qual a diferença entre a obsessão e a possessão? A obsessão é um controle mental, ao ponto de chegar na subjugação. Eu tenho o controle total da sua mente para eu poder manipular até seu corpo. Essa é a obsessão. A possessão diferente é uma substituição. Eu vou assumir o seu corpo e você já não tem mais acesso ao corpo. Trazendo para o arroz com feijão, para a gente simplificar. Imaginemos que você está na sua casa. Eu chego, eu peço permissão. Ô, Jéssica, você permite que eu entre na sua casa? Você entra, Oliveira, você para cá, eu começo. Só que dentro da sua casa, eu gostei e eu vou permanecer alguns dias. E ali eu assumo o comando da casa. Jéssica, hoje eu vou colocar essa toalha azul. Eu digo: não, senhora, coloca amarela. E Jéssica vai seguindo as minhas ordens.
Então, Jéssica já passou ao processo de fascinação. Jéssica já aceita tudo que eu digo. E eu vou tendo o controle. Daí, Jéssica perde o controle de vez porque ela não consegue mais nem vestir a roupa que quer. Eu digo o que ela vestir. Aí Jéssica já não se movimenta mais porque agora ela só dá um passo se eu permitir. Já chegou no processo de subjugação. Eu já tenho o controle até das coordenações motoras da Jéssica. Mas aí Jéssica resolve ir ao supermercado. Aí vai e eu fico. Então eu assumo a casa. E quando Jéssica tenta voltar, eu não permito. Então Jéssica tentou entrar novamente na sua casa, mas eu não permiti, porque eu fechei a porta. Aí, sim, Jéssica está no processo de subjugação. Mas esse tempo meu, permissão na casa, voltando à analogia para a possessão, diz Allan Kardec que é parcial. Porque você assumir o corpo molécula a molécula, enquanto o meu corpo, só eu tenho essa possibilidade no processo da gestação, dentro do planejamento inflamatório. Então, é algo muito complicado e difícil de se identificar, porque é rápido, é passageiro. Mas Allan Kardec admitiu na Revista Espírita de dezembro de 1863. Envie sua pergunta, faça seus comentários, e que nós estamos fazendo uma construção das ligações mentais que muitas vezes nos traz dores, nos traz sofrimentos, nos traz inconvenientes de todo o tipo. E não paz, muitas vezes são dentro dos nossos próprios lares. Então, eu vou perguntar agora para você, Clara. Se nós temos esses 4 tipos, essa classificação de 4, certo? Simples, fascinação, subjugação e possessão. Dentro dessa variedade de situação, há tipos. Como é que a gente pode ver? Allan Kardec ou a doutrina espírita apresentou, assim, trouxe uma classificação por tipos de obsessão? Como isso pode acontecer? Bom, ao total existem 5 tipos de obsessão: desencarnado para encarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado e, por fim, a auto-obsessão. São esses 5 tipos. Ah, que legal. É encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Deixa eu ver se eu entendi. Então, existe do morto para o morto, entre aspas, né? Do morto para o morto. Do morto para o vivo no corpo, né? Do vivo no corpo para o morto, não é assim? Isso. Do vivo no corpo para o vivo no corpo e ele para ele mesmo, é assim? Exatamente. Entendi. Tomara que todos tenham entendido, porque é meio complexo, né? Diga, meu anjo. Aí tem esses 5 tipos, né? Exatamente. Muito bem. Você tem algum exemplo de alguns deles? Eu posso dar o exemplo de desencarnado para desencarnado, que são espíritos mortos que dominam outros espíritos mortos. São expressões de um drama que desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Muito bem, maravilhoso. Então, só para ficar bem entendido da gente, quando a gente está falando de espíritos mortos, é para as pessoas entenderem que é aqueles fora do corpo, o que já deixaram a matéria, o que retornaram à pátria espiritual. O espírito, que para a gente chama desencarnado, na palavra técnica da doutrina espírita, certo? Por isso que ela fez espíritos mortos, para um bom entendimento nosso. Maravilhoso, Clarinha. Perfeito, meu anjo. Então, mesmo no plano espiritual, ao retornar à pátria, muitas vezes acontece de, lá no plano espiritual, não diferente daqui, algumas mentes dominarem outras mentes. E lá
na realidade em que eles se encontram, um tem o jugo, vive sob o jugo do outro. Bem interessante essas questões, porque muitos de nós achamos que ao deixar o corpo físico, acabou-se os problemas, acabou-se as inimizades, acabou-se os amores, se acabou tudo. É uma visão que nós temos de, trazendo o nome morte para um bom entendimento, é que após morrer, e para nós espíritas, a morte não existe, o que existe é o retorno da pátria espiritual, cessação das forças orgânicas, e nós, seres, centelha divina, deixamos esse corpo e retornamos à pátria. E quando nós chegamos lá, nós encontramos todos esses problemas, que às vezes muito mais graves. Bem interessante, Clara. Muito obrigado, minha linda, viu? Mas você me falou de outro tipo, que é uma obsessão entre encarnados. Ou seja, uma pessoa, do mesmo jeito que uma pessoa fora do corpo, ela tem ação sobre outra pessoa fora do corpo, aquela pessoa que tem no corpo também se torna um obsessor da outra pessoa no corpo. Letícia, você poderia explicar para a gente isso, minha linda? Então, o processo de obsessão de encarnados para encarnados é muito comum entre nós e acontece pelos sentimentos menos dignos. O ciúme, por exemplo, a inveja, o ódio, o orgulho e, em geral, usando como meio a chantagem emocional. E, às vezes, esse processo aparece de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado ou extremamente protegido. Ele não se dá conta do que realmente está acontecendo. Maravilhoso. Então, é uma situação em que... Então, isso pode acontecer dentro da própria família, no próprio lar. Que maravilhoso. Então, dentro do lar, das nossas relações, a gente às vezes acha que só existem problemas espirituais com as pessoas que já deixaram o corpo, com os espíritos. Mas há problemas também causados por nós nesse sentido. E é nas nossas relações. Aí você citou ciúme, inveja, né? Assim? Ciúmes, inveja e tantas outras coisas que envolvem as nossas relações. Então, isso vem nos lembrar o que o Cristo dizia: vigiar sempre. Vigiar sempre. Né? E vigiar principalmente naquele momento em que o nosso coração, às vezes, é até ferido, às vezes é até machucado. E nós não fazemos ideia de que aquela pessoa que está ali pode ser, sim, um desafio imenso para a minha vida, porque ela passou a ter o processo. Então, o ciúme é um desses processos, né? Porque, olha, pessoas ciumentas, ela não tem paz e tira a paz dos outros. É bem interessante essa colocação. Então, é uma obsessão, né? No sentido colocado por você, Letícia. Maravilhoso. Nós já temos pergunta para ser respondida, mas eu vou dar sequência e depois nós vamos responder essas perguntas, se a gente puder, tá certo? Eu posso até passar para vocês as perguntas que estão enviando. Então, Jéssica, já que tem essa situação, para um bom entendimento, aqueles que estão na pátria, eles transformam-se em algoz dos outros. Os que estão no corpo, convivendo junto, também transformam-se em algoz um do outro. Mas também tem aqueles que estão lá, que se transformam em obsessor do de cá, né? Assim como funciona isso, Jéssica? Os desencarnados obsidiando os que estão no corpo. Sim, é um processo que acontece muito, né, Oliveira? Principalmente porque, como já foi bem falado aqui,
a gente acaba deixando que esse processo aconteça, né? Seja ele por processos antigos, desavenças, ou porque a gente próprio não vigia as nossas vibrações, os nossos pensamentos, né? Como Letícia bem falou, o orgulho, a inveja é um dos fatores que faz com que a gente ocorra esse processo de obsessão e a gente coopere ativamente para que ele se instale na gente. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre ficar, como foi bem falado, e é aquele ditado, né? Vigiar e orar, para que a gente busque sempre a nossa evolução e o melhoramento espiritual, para que não ocorra esse processo, tanto nosso, e sempre orar para que essa pessoa que obsedia a gente, para que ela tenha um conforto espiritual, assistência, né? Maravilhoso. Mas aí é bem interessante essa colocação, né, Jéssica, porque se ele está fora do corpo, na nossa linguagem, né, no popular, que as pessoas não são espíritas, ele já morreu, como é que ele pode ter acesso a mim, né? Será que eu não vou sentir uma energia, algo diferente? Às vezes, não precisa ser espírita, às vezes as pessoas dizem assim, uma vez uma senhorinha me chamou de Oliveira, eu queria conversar com você. Eu disse, diga, minha filha. Ela disse, olha, eu tenho certeza que ontem meu velho veio me visitar. Olha, que eu achei lindo a colocação dela. Eu disse, foi mesmo, minha filha, mas como foi isso? Como é que a senhora soube que seu velhinho veio me visitar? Ela disse, olha, quando eu me sentei para rezar, eu vi o colchão baixar e senti o cheiro dele. Eu digo, que coisa linda, meu Deus. Ela disse, é porque não foi com você, Oliveira, você não sabe o medo que eu tive. Né? Então, se ele está em uma outra dimensão, automaticamente as suas energias são diferentes, e ao aproximar-se de mim, eu vou identificar, eu posso sentir se eu estiver atento. Mas se eu estiver desatento com você, automaticamente eu já deixei que aquilo se instalasse em mim. Muito bem, meu amor. Pode acontecer, a gente pode sentir ou não a presença. Às vezes acontece de até alguns se fazer presente, né? De a gente próprio sentir a presença deles. É sempre bom ficar vigiando. Isso. Quando uma energia diferente me alcança, quando algo que não faz parte do meu coração me chega na mente, eu preciso ter cuidado, porque pode ser uma dessas energias que estão fora do corpo, estão se aproximando de mim. E aí entra, mais uma vez, que nós vamos falar durante todo esse programa, do Mestre Divino, do conselho sábio que ele nos deixou, né? O vigiar, o tomar cuidado, o observar, o ponderar, o ser prudente em todas as situações. Mas, se eu não me engano, Clara falou desencarnado para desencarnado, do encarnado para o encarnado que está no corpo para o que está no corpo. Desse que nós acabamos de falar, do que está lá para o que está aqui, né, nesse processo de instalação mental. Mas ela também falou que eu posso me transformar em meu algoz, em meu obsessor. O que seria uma auto-obsessão, Letícia? Que ela colocou isso também, a auto-obsessão. O que seria, meu anjo? Você pode explicar para nós? A autoobsessão é um processo doentio em que o indivíduo aprisiona-se mentalmente, culpando-se por algo que não deu certo, remoendo situações passadas que não lhe fizeram bem, ou até mesmo se cobrando muito por algo que ainda está para acontecer. E é um processo mais comum do que podemos imaginar. Então, sem refletir sobre o seu papel no mundo, sem buscar a reforma íntima, nos surgem vazios existenciais e, por isso, nós podemos ter desajustes emocionais e espirituais que nos levam à autoobsessão. Então, devemos sempre lembrar, né, vigiar e orar.
É sempre bom mantermos em comunhão com Deus, através das preces, ligando-nos à espiritualidade superior quando estamos orando, porque ao vigiar nossos pensamentos, nós estamos evitando desgastes desnecessários e, consequentemente, evitando processos da autoobsessão. Maravilhoso. Então, nós já temos um motivo muito importante para não colocarmos culpa de tudo que nos acontece aos espíritos. Não é assim? Se eu posso ser o responsável pelos problemas que me acontecem, né? Se eu posso ser responsável pelo problema que me acontece, então eu posso estar culpando os espíritos muitas vezes pelos meus problemas. É preciso, como você falou, que eu procure conhecer-me melhor para não gerar problemas para mim e me transformar em algoz de mim mesmo. Que coisa linda, nós já não podemos, vou repetir, culpar os espíritos por tudo que nos acontece. Há necessidade de uma reflexão mais profunda naquilo que eu faço, como estou conduzindo a mim mesmo, para que não seja eu o construtor das minhas enfermidades, das minhas dores, dos meus sofrimentos. E automaticamente eu vou atrair energia negativa cada vez mais para mim. E nesse processo de um circuito interno fechado das energias negativas somente em mim, acabo destruindo-me sem que eu perceba. E quando eu vou tentar reagir, eu mesmo já destruí as minhas forças. Vigiar sempre. Orar quando preciso. Porque as nossas atitudes que dizem respeito ao cuidar, primeiramente de nós, para poder melhor cuidar do outro. Eu não posso oferecer o melhor ao outro se eu não construir o melhor em mim. Eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho. E se eu transformo-me numa pessoa permanentemente negativa, eu só posso oferecer a mim coisas negativas. Cuidemos mais um pouquinho de nós, das nossas relações, para que processos como esses não venham a nos levar à destruição. Então, bem interessante. Já não podemos culpar os espíritos por tudo que nos acontece. Já sabemos que o processo se dá tanto no plano espiritual entre os que já deixaram o corpo, quanto nos que estão, às vezes, no próprio lar, no corpo um, sendo algoz do outro. Já sabemos que nós mesmos podemos nos transformar em nosso algoz. Daí a gente já não podemos nos classificar como vítimas, somos vítimas de nós mesmos nessa situação. Mas Clara nos falou de outra situação que é o que está aqui perturbando o que está lá. Acontece isso, Jéssica? Acontece, Oliveira. Pode acontecer sim. Principalmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando a gente tem um ente muito querido próximo da gente e ele morre e a gente não aceita, acha que é uma injustiça divina e não aceita o desencarne dele. E a gente fica com aquele pensamento sempre levando uma lembrança para ele negativa, ou por questão de sentir muita saudade, a gente acaba que leva pensamentos a esse espírito que está desencarnado e não faz com que ele siga em frente, com que ele siga em paz. A gente fica prendendo ele com os nossos pensamentos, seja ele como eu disse, de saudade, com as lembranças. É como se a gente estivesse torturando eles
ou até mesmo em questão de culpa ou remorso. Isso pode muito acontecer. Então, a gente sempre tem que, quando acontecer essas situações, a gente procurar sempre elevar bons pensamentos, fazer orações e não ficar sempre com esse pensamento de lembrança, que pode causar muita dor à pessoa e às vezes a pessoa não consegue voltar para o plano espiritual. Ela fica aqui conosco, por conta que vê o nosso sofrimento. Então, a gente não deve fazer isso e sempre orar por que aquela pessoa siga em frente. Maravilhoso. Então, eu que estou aqui no corpo, posso prender na sua colocação o meu pai num processo desse. Mas, nesse processo, a doutrina espírita traz um esclarecimento profundo para isso. Eu acho muito lindo como é consoladora essa doutrina, como nos traz respostas para todas as questões da nossa vida. Há um porém, como nós falamos, nós não podemos culpar os espíritos por tudo. Então, nesses processos, imaginemos que meu filho amado, na flor da idade, ele teve um acidente trágico e retornou à pátria. Na linguagem popular nossa, morreu. Morreu e eu não aceitei. Primeiro me vem a não aceitação, a revolta contra Deus, foi o que você colocou. Muitas vezes a gente quer culpar Deus, passa a acreditar que Deus não é justo, porque o meu menino tem um futuro imenso. Em segundo lugar, por não aceitar o distanciamento do meu filho, eu posso prendê-lo a mim, com minhas lamentações, com minhas murmurações, com meus queixumes, né? E daí por diante. Mas tem um detalhe importante que a doutrina espírita nos dá. Da mesma maneira que nós permitimos, de lá para cá, quem está lá também só fica preso se permitir. Se o meu filho ele já despertou, já teve uma consciência maior da vida, ao invés de ficar preso em sofrimento a mim, ele vai sim trabalhar para me ajudar a me libertar do sofrimento. Então ele não quis permanecer na dor, no sofrimento comigo. Ele já tem consciência que aquilo não faz bem para ele, então ele vai interceder por mim no plano. Ele vai procurar um benfeitor e vai dizer, me ajude a cuidar do meu pai. O meu pai está em depressão, ele só quer ter minha presença, mas infelizmente não posso. Vamos orar por ele, vamos. Às vezes é até permitido em sonho ele aparecer para mim e dizer, papai, teve um sonho maravilhoso de uma amiga nossa. E foi mais ou menos assim. A pessoa apareceu para ela, o seu esposo, apareceu para ela e disse, estou bem, estou bem. Fique feliz que você é feliz. Então, Jéssica, é muito interessante essas questões, porque muitas vezes o amor mal compreendido a gente acaba prejudicando e não libertando, mas quem ama liberta, né? Mas a doutrina espírita diz que só entrará no processo aquele que sintoniza com a dor também, tá certo? Obrigado, Jéssica, maravilhosa. Então, falando desses tipos, nós temos uma pergunta que a Núcia colocou para nós aqui. Como perceber que está iniciando um processo de obsessão? Quem fez essa pergunta foi você, Lanúcia, que fez essa pergunta? Hein, Lanúcia? Foi. Beleza. Está ali, Lanúcia. Como perceber? É uma média de mão cheia, uma média arrochada. Porque é o que nós vamos perguntar, era a nossa pergunta para você, Letícia. Eu vou transferir essa pergunta para você. Como se instala, como que a gente vai perceber como se instala esse processo? O processo está iniciando. Esse processo, sim. Pode seguir. Pronto. Se instala através do processo mental.
E nós temos como porta de entrada para essas influências estranhas as imperfeições da nossa alma. Então, sem nos conhecer, sem buscar um equilíbrio emocional, espiritual, tendemos a nos deixar levar pelas vontades e prazeres materiais e acabamos esquecendo do nosso íntimo, que é o mais importante. Consequentemente, nós baixamos as energias e quando menos esperamos, o espírito liga-se mentalmente a nós. Maravilhoso. Coloca a pergunta aí, Lanúzia, por favor. Coloca a pergunta, Lanúzia, para nós, por favor. Muito bem. Maravilhoso, Gerson. Como inicia muito bem. Se inicia sutilmente. Difícil que a gente perceba porque é sutil. Ele vai tentando essa ligação, como você falou, minha filha, mas ele tem em que trabalhar? Nas nossas imperfeições, como você colocou. Então, muitas vezes, sem que a gente perceba, nós nos destacamos em determinada situação negativa. E, às vezes, o meu coração não queria aquilo. Não era aquilo que o meu coração queria. Então, eu preciso refletir. Meu Deus, eu gosto de dinheiro, mas eu estou me transformando num fanático por dinheiro, por exemplo. Né? Eu estou me transformando num fanático por dinheiro. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu dou sequência a esse fanatismo e faço tudo pelo dinheiro, muitas vezes até assassinar, ou me corromper, ou desviar a verba, seja o que for, ou eu posso parar. Peraí, eu gosto de dinheiro, mas eu não preciso fazer tanta quanto a gente não percebe essa sutileza das investidas, mas, como você falou, eles procuram uma de nossas imperfeições para poder estimular a nós. E eu tenho um exemplo bem legal disso aí, dessa pergunta da Núzia, e como se instala. Haroldo Dutra Dias, ele faz uma palestra sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, se não me engano. E ele fala de uma situação de uma família em que um irmão acaba assassinando os dois em um lago, envenenando o vinho, para poder ficar com toda a herança, só para ele. Aí esse irmão que sobreviveu o afogamento no lago, ele tem um filho. E aquela criança passa a ser, a partir daqueles instantes em que aquela criança nasce, passa a ser alvo dos dois tios. Os tios fora do corpo, que entra aquela questão do desencarnado para o que está no corpo, que deixou o corpo para o que está no corpo. E eles passam, primeiramente, atuar sobre o próprio irmão no corpo, levando-o à destruição. Daí eles passam, como o pai criou o filho para o ter, ensinando ao filho que o ter é tudo, né? Os bens materiais, a riqueza, o poder, seria tudo. Aquela criança, ela trouxe, já trazendo a sua reminiscência, ela trouxe para essa existência também esta ambição, que foi estimulada pelo pai. Quando o pai, quando eles dois, os dois irmãos, conseguem destruir o pai, ou seja, o seu criminoso, eles passam a atuar sobre aquela criança. E é justamente, Letícia, esse que Haroldo Dutra Dias chama de desejo central. É justamente a vontade de ter mais, que eles estimulam naquele ser. Então, respondendo, como você respondeu a pergunta feita, eles buscam em nós as nossas imperfeições. E Haroldo Dutra Dias faz uma pergunta ao Haroldo Dutra, não, André faz uma pergunta ao instrutor, se não me engano é Tobias, o instrutor, diz assim, mas Tobias, minto, ratificando, Tobias, o instrutor, faz uma pergunta ao obsessor.
perguntando a ele que meios ele utilizou para dominar a mente daquele jovem, daquela criança, desde cedo. Ele disse: é muito fácil. Eu estimulei o seu desejo central. E o seu desejo central eram os bens materiais. Então, é uma lição para a gente, quando nós vamos refletir sobre a iniciação desse processo que ela é sutil e que muitas vezes estimulando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Por isso que no processo fascinador é a permissão nossa. Maravilhoso, Letícia. Muito obrigado pela resposta. E tem uma outra aqui, assim, quais os sinais, quais são os primeiros sinais que podemos perceber, né? Os primeiros sinais que podemos perceber. Algo diferente em mim, como eu falei, que, de repente, eu sei que eu sou agressivo, mas eu posso ser agressivo além da conta. Tudo que eu tenho é estimulado sempre para o negativo e para mais. E eu não sou assim, de repente eu me sinto assim. Reflitamos para que a gente possa corrigir a tempo aquele. Tem uma outra pergunta aqui. Como sair desse processo de obsessão? É o que nós vamos responder mais na frente no tratamento que nós vamos conversar. Já tem uma pergunta sobre como tratar, né? Então a gente vai responder logo mais essa pergunta. Foi Vera que nos fez. Mas para a gente dar continuidade e chegar lá no tratamento, para fazer essa construção, tudo isso tem uma causa. E quais são as causas? Eu vou perguntar para as três. Vocês já sabem como vai ser, não vai ser fácil. Eu queria, assim, que cada uma de vocês, aí vocês começam aí um voluntário qualquer, quais são as causas desses processos? Até agora a gente viu que são processos difíceis. A obsessão simples, digamos assim, é o princípio de tudo. E é bom que a gente frise aqui que tudo começa por uma influência. A influência que é permitida é a instalação. A instalação que passa a ser um processo simples. E eu vou deixando, que vai complicando por fascinação. Daí subjugação, possessão. Mas tem causas para isso, lógico. Eu queria saber que vocês apontassem para nós quais as causas, sejam aquelas mais frequentes ou existem situações em que a gente nem imagina que pode ser causa. O que é que vocês me dizem aí? Quem pode começar? Quem é voluntário aí? Então, Oliveira, como já foi bem citado, né? A questão do orgulho, a vaidade, o uso impróprio do poder, a inveja do bem, né? Das boas ações que acontecem, são tudo medidas como para causa de obsessão. Os vícios em si é um meio de a gente relaxar para não praticar a nossa melhoria da alma, né? Os espíritos inferiores, eles se utilizam dessas, como eu posso dizer, vamos dizer assim, que se fraquezas, né? Que nós próprios abrimos a nossa mente para ele se conectar com a gente. Então, isso são uma das causas. Muito bem. Letícia, você pode falar alguma coisa? Clara, quem vai falar aí? Letícia? Posso falar. As causas são diversas, Jéssica já deu um exemplo, mas temos como uma causa comum, e vale lembrar que não são em todos os casos, as vinganças contra desafetos do passado. E nesse caso, a obsessão acontece quando existem laços entre o espírito desencarnado e o encarnado, onde o obsessor lembra daquelas situações em que sofreu as consequências dos atos praticados pelo obsidiado. E aí ele decide fazer justiça com as próprias mãos, pagando o mal com o mal. Mas devemos sempre lembrar que a proposta de Jesus não é pagar o mal com o mal,
mas sim o mal com o bem. Maravilhoso, Letícia. E você, Carinha, que pode dizer, minha filha? Bom, só para complementar com o que Jéssica e Letícia falou, que essas coisas podem acontecer por amores exagerados, por um ódio de talvez vidas passadas, dominação, por fanatismo injustificado, avareza, o ciúme também, né? E entre muitas outras coisas mais. Maravilhoso. Então, é bom que a gente perceba uma coisa. Se dentro do que vocês falaram, coisas mais simples, gestos mais simples do nosso dia a dia, pode transformar-se em elo de ligação para essa mente em desequilíbrio. É bem interessante quando a gente vai buscar essas causas, e por que aconteceu, por que acontece, por que comigo, né? E Chico Xavier, ele tem umas colocações dentro de tudo isso que falou, de pequeninos gestos, coisas do dia a dia, das nossas rotinas, que acaba parecendo normal, e a gente, isso é normal falar, é normal dizer. Por exemplo, a cabeça e mãos vazias, diz o, o, o ditado popular, que é moradia, né? De mentes imperfeitas já, né? O povo chama Satanás, né? Cabeças e mãos vazias, você está sem fazer nada, não sabe o que quer, não tem um sentido, de repente, aquela sua ociosidade transforma-se em motivo para uma ligação de uma mente nessa situação. Aí Chico Xavier disse que a palavra é irreverente, a boca maledecente, aí entra nos vícios, porque fala mal dos outros, fofocar também é vício, transforma-se em vício. E isso também pode ser uma causa em que aquele que está à minha busca, em espreita, muitas vezes, está me procurando, seja no corpo, seja fora dele, use esse argumento contra mim. E a partir dali passa. A conversa é inútil, a situação prolongada, tudo isso são coisas que a gente. Um gesto impaciente, um gesto impaciente, você ser impaciente, ser agressivo, irritabilidade, inquietação, tudo isso são situações que baixamos a nossa vibração. Como você bem falou, o pessimismo. Tem pessoas que tudo está ruim, nada presta, se dá bom dia, isso pode ser bom para você, e o que é que eu tenho de bom para mim? Né? Tudo está ruim e nada presta. Também pode ser um elo de ligação dessas mentes. A agressividade de Chico Xavier também. Né? Outra colocação que ele faz, e que você falou muito bem, é o apego demasiado às pessoas e às coisas. Eu tenho um amigo, que ele relatou que, de repente, o pai dele, nós conhecemos ele, o pai dele retornou do plano espiritual, ele, médio, vidente, né, e numa situação meia complicada, o pai dele veio cobrar um relógio, porque queria seu relógio. Queria o seu relógio. Apego às coisas. Nós vivenciamos uma experiência muito rica em um momento mediúnico em que o espírito veio cobrar o dinheiro. Quero meu dinheiro. Você está me devendo. Eu quero meu dinheiro. Não é mais não? Eu não sei se ele estava falando comigo. E se eu devo tanto que nem lembro a quem. Né? Mas imagina a situação. Então, todas essas situações, o apego às pessoas, é tão difícil da gente libertar as pessoas. A gente diz que ama, mas não liberta. E daí, quando aquela pessoa se distancia de nós, a gente passa
muitas vezes transforma aquilo que a gente chamava de amor em ódio. Que amor é esse que se transformou em ódio? E tudo isso é elo de ligação para essas mentes em desequilíbrio. Então, é importante, como o Ricardo falou, se eu não me engano, foi o Ricardo aí, que tudo, cada gesto, cada atitude, cada palavra nossa, se voltada para as coisas negativas, pode ser elo de ligação. Maravilhosa a colocação de vocês. Muito obrigado por vocês nos ajudarem tanto a compreender essas coisas, certo? Aí eu queria fazer agora, Carinha, uma pergunta para você. Tudo isso que a gente vem conversando, né, é muito assim, fala muito as nossas vidas, o dia a dia de cada um de nós. Tanto nós que aqui estamos e nós que estamos assistindo. Tudo isso que a gente conversou até agora, ele diz muito do dia a dia de cada um de nós, da nossa condição de humano ainda, imperfeito que somos nessa luta de transformação íntima, de crescimento espiritual. Aí, será que a gente não tinha como prevenir tudo isso? Será que há um meio, Clara, da gente prevenir, né? Não vou dizer nem escapar, não fugir, né? Apenas prevenir para que isso não aconteça com a gente. O que poderíamos fazer, Clarinha? Bom, a gente deve usar a oração sincera, né? Para atingir essas tal conexões espirituais com os benfeitores espirituais. Mas para uma definitiva cura da obsessão, é preciso um trabalho terapêutico de autoconhecimento e transformação interior para nós mesmos. Certo? Então, para prevenir, deixa eu ver se eu entendi. Para prevenir, nós temos um recurso imenso, que é acesso à fonte de luz do Cristo, acesso à fonte de luz do Cristo através da nossa oração sincera. Certo? Isso Exatamente. É lindo. Porque, às vezes, as coisas estão difíceis para nós. Às vezes, as coisas estão difíceis para nós e a gente reza, 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 ora, 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 faz prece, 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 pede a Deus, pede a Jesus, pede a todos os santos, pede a todos os espíritos, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, e nada se resolve. Mas o problema não é rezar e pedir, é como ora e o que pede. Né? Porque ontem nós conversamos sobre isso. O não de Deus é, para nós, o melhor. Então, não sabemos das nossas reais necessidades. É por isso que nós temos pedido tanto e temos dificuldades de receber o que pedimos, porque não é a nossa real necessidade. E a oração ela tem que ser sincera, não são palavras, é energia, é a minha emoção, é o meu sentimento, é o meu momento emocional expresso em imagens através da minha mente para o alto. E, com certeza, elevando o pensamento positivo. Assim nos ensinou o Mestre Divino. Quando quiseres conversar com o Pai, fecha a tua porta, eleva o teu pensamento e ele te ouvirá em segredo. E para a prevenção, nada melhor do que uma postura mental sadia. Pensamentos positivos vai criar em torno de nós um campo eletromagnético e energias positivas, onde energias negativas não vão penetrar. Então, é como se eu colocasse um verdadeiro portão de energia na minha mente. Esse portão, ele tem uma tela onde não passa nenhum mosquitinho. Então, na minha
porta, no meu quarto, não entrará muriçoca, e na minha mente, energia negativa não penetrará, porque eu posso construir. E um desses instrumentos que eu tenho é essa conexão com nossos irmãos superiores. Obrigado, Clarinha. Maravilhoso. Mas, falando de prevenção, nós já compreendemos que essa prevenção maravilhosa é uma postura mental sadia, construindo em torno de nós apenas energias boas, o bem em si. Aí eu vou perguntar a Jéssica, também partindo para essa prevenção, será que estar participando de um contexto religioso vai impedir que as obsessões se instalem em mim ou nas pessoas? Será que isso é possível? A gente tem que entender que não é só porque a gente está num processo religioso que a gente está imune, né? A gente, mesmo estando nesse processo, qualquer pessoa, está possível de ter esse processo instalado em si. Temos que entender que o centro espírita ou qualquer outra religião é como um meio de ferramenta para a gente aprender a equilibrar o nosso desequilíbrio emocional, a gente procurar o nosso melhoramento das nossas enfermidades, das nossas dificuldades morais. Então, é um meio para a gente fazer com que, como eu posso dizer, é uma ferramenta, resumindo, é uma ferramenta para a gente aprender, mas só quem deixa esse processo se instalar é nós mesmos. A gente tem que usar essa ferramenta para evitar isso. Maravilhoso. É assim, não é porque eu sou espírita que eu estou imune de ser, digamos assim, vítima de um processo obsessivo. Não Todos adianta, nós podemos ser. com certeza, né? Não é porque eu sou católico, não é porque eu sou evangélico, budista e assim por diante, qualquer processo de pensamento religioso que estou imune. Maravilhoso, Jéssica, isso é real. O que vai nos tornar imunes é uma postura mental sadia, como nós começamos, sempre positiva, porque a luz rompe as trevas, mas as trevas não penetrará na luz. Ou seja, a nosso lado sombra, ele será envolto em nosso lado luz, e nós nos transformamos em pessoas permanentemente positivas. E essas energias positivas jamais permitirão a instalação de energias negativas. Então, nós espíritas devemos nos conscientizar que não estamos imunes de um processo como esse. Não é porque estudamos, não é porque já compreendemos, temos a oportunidade de entender como se instala, entender as suas causas, que estamos imunes. Desde que isso não seja colocado em prática na nossa transformação. Allan Kardec, em determinado momento, ele diz assim, que sentido nenhum fará a pessoa saber de tudo sobre reencarnação, de tudo de comunicação mediúnica, saber da existência do plano espiritual, da imortalidade do ser, da sobrevivência da alma, da pluralidade do mundo, isso nada, não adianta você saber de tudo isso se isso não lhe transforma em uma pessoa melhor. Então, a proposta da doutrina espírita é construir novos homens e novas mulheres, mesmo sendo neste, digamos assim, corpo, certo? Aqui. Eu tenho a oportunidade de promover em mim uma transformação para melhor. E quando eu luto sempre para melhor, automaticamente,
positivo, eu vou picando minhas energias positivas e afastando as coisas negativas. É um meio de prevenir. Maravilhoso, Jéssica. Obrigado, viu, minha linda, pelas suas explicações. Agora eu vou perguntar a Letícia. Tudo isso a gente vem falando e a gente fala de uma maneira simples, porque estamos falando de nossas vidas. E a obsessão, meu anjo, ela pode nos levar a outras enfermidades, a outras doenças? Será, Letícia, que isso é possível? Então, Oliveira, muitos distúrbios de ordem mental têm origem não em processos, em problemas orgânicos, mas em processos desencadeados por obsessores. E esses distúrbios podem vir desde simples defeitos morais até uma completa desagregação da normalidade psíquica, em alguns casos. E requer tratamento médico, além do apoio espiritual, é claro. Muito bem. Então, é bem fácil da gente entender, né, meu anjo? Nós somos espíritos num processo reencarnatório constante para o nosso crescimento. Todas as nossas aquisições nós trazemos de outrora. As boas e as situações não tão agradáveis que construímos. E tudo aquilo que a gente realiza de situação difícil em nossas relações, automaticamente tem vítimas. E essas vítimas, dentro da lei de justiça, amor e caridade, eu serei responsável pelo mal causado a todos. E pode haver, sim, dentro do processo desse, pelas energias diferentes, vamos usar esse termo, negativas que usinam no meu corpo, penetrando através do meu sistema nervoso central, afetar meus órgãos físicos e acabar em outras enfermidades. Maravilhoso. E eu tenho uma pergunta que me fizeram aqui, ela diz o seguinte aqui, mas Oliveira, a depressão pode estar relacionada com o processo obsessivo? Como? Olha que interessante. A pergunta é assim, a depressão, Oliveira, pode estar relacionada com a obsessão? Se está, como? É lógico que nós não vamos dar a nossa opinião, nós falamos da doutrina espírita. Nós falamos do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona a todos nós. Né? Só quem sabe o que é depressão é quem já passou por ela ou quem convive com ela. Às vezes, para quem está distante, a pessoa não tem nada, é manha, me desculpem a palavra, é frescura, é isso, é aquilo, mas não. É algo muito mais sério do que imaginamos, porque a criatura vai perdendo, como diz lá no Evangelho, no capítulo A Melancolia, vai perdendo o gosto de viver, vai perdendo o interesse por si própria. Ela passa a imaginar que está tudo contra ela, que ela não é amada, que ninguém a ama, que ninguém dá importância, que ela transformou-se num ser inútil e que não faz sentido. Gente, às vezes perde até a vontade de tomar banho, de fazer as coisas mínimas que é a higiene pessoal. Isso é real. Só quem sabe é quem convive, é quem já passou por isso, é que vai perceber esse processo. E a doutrina espírita nos explica que toda a energia, quando ela baixa as vibrações, transforma-se apenas em energia negativa, automaticamente atrai outras mentes angustiadas que vão cada vez estimulando aquele processo. E, às vezes, leva a criatura até ao suicídio. Não significa que todo o processo seja. Estou respondendo que há possibilidade que sim. E dentro de um processo depressivo, existe um fundo espiritual, que quando tratando a questão espiritual, automaticamente transforma-se na cura da depressão.
E não é fácil. Nós sabemos, no, no estudo do atendimento fraterno, nós tratamos do tema como esse. Não é fácil. Do Alto de Souza. Não é fácil. Só que sabe quem. Mas há possibilidade de sim. O nosso tempo está chegando. Eu vou responder mais uma pergunta que é importante que me fizeram. E depois eu vou para a última questão com vocês. Então, outra pergunta que me chegou é assim: Oliveira, é tanta pergunta, gente, que para nós que estamos assim, no público, esse tema nós vamos retomar ele na semana seguinte, talvez mais uns 2 programas, porque nós vamos tentar trabalhá-lo de uma maneira bem simples, com um processo construtivo, para que a gente tenha uma compreensão melhor e possa cuidar mais um pouquinho de nós. Então, a pessoa me falou assim: Oliveira, eu vejo e ouço espírito. Vou repetir: Oliveira, eu vejo e ouço espírito, ouço vozes. Será que eu estou sendo obsidiado? Olha que interessante. E olha o conflito dessa criatura. Olha a dor dessa criatura. Ela está sozinha, ela ouve e vê espíritos. E ela diz: será que eu estou sendo auxiliado? Não necessariamente. Nem todo mundo que vê e ouve espírito está sob o processo obsessivo. Muitas vezes, e isso é conhecido de todos os tempos. Às vezes, os espíritos que se foram retornar à pátria aparecem para os seus familiares, pedem-lhe oração, aparece em uma condição boa para uma consolação. Isso é um dos fatos que a gente já descarta, de ver e ouvir. Conversa, pede missa, né? Tem histórias, e muitas histórias de espírito que aparecem porque prenderam-se aos bens materiais na terra, enterraram o verdadeiro botija de ouro, e por necessidade ela aparece para determinadas pessoas e diz onde está enterrada aquela botija, para que a pessoa enterre, que será o momento de libertação dela. Isso é obsessão. Quando nós temos uma sensibilidade a mais, que nos permite ir além dos sentidos físicos, nós conseguimos ver e conseguimos ouvir o invisível à nossa volta. É natural, é orgânico, é uma capacidade do ser. Então, meu querido amigo, meu telespectador querido e minha telespectadoras queridas, se você vê, se você ouve espírito, analise para você não começar a construir um processo obsessivo que não há, né? Porque ele aparece. Para você que ele é seu obsessor. Muitas vezes pode ser o seu espírito protetor. Nós, crianças, nós vimos nosso amigo imaginário. As crianças veem, as crianças ouvem, as crianças conversam, brincam, e nem por isso são obsessores. Não é porque eu estou na adolescência que isso está me acontecendo que eu vou estar obsidiado, não. Eu devo refletir nesta relação. Por que que isso acontece comigo? Será que tem algo a mais que eu não estou entendendo? Sossega o teu coração, apazigua a tua mente, reflete em tudo à tua volta. Agora sim, como nós conversamos aqui, muitas vezes a obsessão ela se dá por um processo de vingança. E se de repente, eu vou mais uma colocação para nós espíritas, para nós trabalhadores do bem, para nós evangélicos, para nós católicos, nós cuidamos de pessoas, tratamos de pessoas.
e de repente um espírito aparece para você e diz assim, olha, eu vou destruir a sua vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não significa ele ser seu obsessor. Às vezes ele está revoltado porque você está ajudando alguém ao qual ele tinha acesso. Mas ele não tem acesso em você porque você é aquela pessoa que se previne, como foi colocado. Aquela pessoa que você tem uma postura sadia, tem bons pensamentos, você ora. Então, isso é importante para que a gente possa compreender o processo da vida. Então, meu querido amigo, a todos nós, não vamos construir situações difíceis e deploráveis para nós mesmos. Refletamos em cada situação. O Ricardo colocou, tudo na vida tem um significado, tudo que nos chega tem uma mensagem. Maravilhoso. Então, é importante que a gente possa compreender essa situação. Infelizmente, o nosso tempo chegou, né? E eu tinha que responder essa pergunta porque nós estamos cuidando da dor de alguém nesse instante. A oportunidade que vocês proporcionaram com esses esclarecimentos aqui colocados vai dar para essas pessoas um momento de reflexão em vossas vidas. E nós vamos seguir com as perguntas que não conseguimos responder. No próximo programa, nós vamos trazer novamente esse tema, obsessão. E nós vamos iniciar já com reflexões sobre a questão do instalação, tratamento e cura. Para aqueles que se interessarem, Sueli Calda Schubert escreveu um livro, Instalação, Obsessão e Cura. Então, eu queria, desde já, agradecer a todos vocês. Voltem para a tela, vamos dividir a tela novamente, nós quatro. Olha, Letícia, meu anjo, se você puder, se a internet estiver normal, faça as considerações finais de agradecimento ao nosso público. Agradeço ao senhor Oliveira por me dar novamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Servidor Espírita, à TV7 e a todos que estão nos assistindo e contribuindo com os comentários, se inscreveram, deram like, compartilharam. Maravilhoso. Daqui a pouco tem bolo, né? Que a festa tá boa aí, eu estou sabendo. Jéssica, por favor, Jéssica. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Oliveira, a todo mundo que assistiu o programa de hoje, que a gente possa ter tirado boa parte das dúvidas de vocês, mas que vocês venham cada vez mais toda vez trazendo seus comentários, como bem Letícia falou, contribui muito para a gente. Agradecer à TV7 e ao Servidor Espírita pela essa oportunidade que estão dando para a gente também. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Segundamente, a Oliveira por me dar essa chance de estar aqui novamente. A TV7, ao Servidor Espírita, todo o nosso público que nos acompanha até aqui. E a gente espera vocês na próxima. Obrigado a vocês. Agora eu quero agradecer a vocês. Como é gratificante estudar e trabalhar com vocês. Eu queria mandar um alô para o meu amigo Alessandro, que trabalha comigo lá no trabalho. Ele disse, Oliveira, eu vou, viu? Eu vou assistir. Eu disse, que bom, cara. Que bom que você vai assistir. Um abraço, Ale, para você, cara. Então, agradecer a Deus e, logicamente, a cada um de vocês. Você não faz ideia como, para mim, é gratificante e como eu aprendo com vocês todos, todo o nosso grupo, né? Espero que o nosso grupo permaneça estimulado, mesmo diante das dificuldades, permaneçamos juntos, unidos, porque é uma construção coletiva e nós não podemos descuidar. E nós sabemos que sempre que construímos algo para o bem, forças
que não querem o bem da humanidade trabalham. Então, é uma nossa consciência. Nós estamos falando desse tema, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em nós mesmos nesse tema. Então, agradecer à TV 7, nossa parceira, ao canal Seridó Espírita. Inscrevam-se, ajudem-nos nesses canais, porque estamos dando uma oportunidade ímpar de levar aos corações e a mentes a palavra consoladora do Mestre Jesus, a luz da doutrina espírita. Muito obrigado a vocês. Que Jesus abençoe e ilumine o coração de cada um. Não é uma pinha, não é abacaxi, isso aqui é um coração para vocês todos. Paz, muita luz. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Espiritismo de Jovem para Jovem, novamente, terça-feira que vem, 8 horas.